Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a um Caindo a Ficha especial SOS RS, SOS Rio Grande do Sul, como eu, a Cíntia Bedin, a Mari Tozon dissemos na semana passada, tudo o que pudermos fazer para ancorarmos a energia de quem está socorrendo as vítimas do Rio Grande do Sul, nós vamos fazer. Então cá estamos, mais uma quarta-feira, 7 horas como combinado, para falarmos como nós podemos preservar a nossa saúde mental diante do caos. Hoje nós também teremos um convidado especial, o advogado Fabiano Zavanella, que me trouxe um relato muito triste dos advogados de uma região que perderam tudo. A OAB do Rio Grande do Sul já está fazendo um trabalho para ajudar esses advogados, então a gente vai hoje atualizar para você como a Mari Tozon, como as equipes estão já trabalhando lá no Rio Grande do Sul, para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode também preservar a nossa saúde mental diante do caos. Deixa eu já ver se tem alguma das minhas convidadas aqui. Espero que todos vocês que estejam chegando aqui estejam bem. Hoje é um dia muito especial. Eu estou com uma olheira aqui e vou explicar por quê. Oi, Cíntia. Boa noite, Isa. Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, gente. Vou só explicar por que eu estou com essa olheira profunda hoje, Cíntia. Eu tive hoje um dia muito interessante. Eu fui a Brasília, a convite da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, para falar sobre saúde mental. Não, até então já seria, né? Só que eu fiquei tão ansiosa que eu acordei 2h30 da manhã. Então, essa cara de quem está acordada desde as 2h30 da manhã. Mas estou aqui, firme, né, com o nosso comprometimento, para a gente falar sobre saúde mental diante do caos. Então, hoje é um dia típico para mim, porque eu perdi o sono, né, por conta de toda a responsabilidade com o tema e com a situação. Foi muito, muito interessante. Então, agora podemos seguir. Como é que você está se sentindo, Cíntia? Bom, Bela, eu venho em contato, né, com as pessoas. Eu tenho clientes, eu tenho pessoas, amigos que moram na região do Sul e tenho sentido que as pessoas está acontecendo um movimento lindo, apesar do movimento triste, né, do fato. Mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando, palavras deles mesmos, né, se adaptando a tudo que vem acontecendo. E aquele momento inicial vai deixando de ser novidade. E aí sim a gente tem uma perspectiva de ampliar essa compreensão, esse autoconhecimento, esse compartilhamento de amor, como vem acontecendo que o Brasil inteiro está olhando para os nossos irmãos do Sul. Né? O movimento está maravilhoso mesmo. Então, isso alegra o nosso coração e nos anima a fazer mais. Né? Enfim, da forma que a gente conseguir, mesmo à distância, que hoje ao final faremos uma energização, né? Você tá linda, com filtro ou sem filtro, e não Eu esqueça tô de tentando dormir. botar um filtro aqui para ver se dá uma melhorada, sabe, na fisionomia. Ó, vou usar um filtro hoje, gente. Você não consegue Podem me melhorar, já julgar, é ótimo. podem me julgar. Mari Tozon, boa noite. Oi, Você que meninas! Boa Boa noite, noite! Mari. Cíntia, Isa, está tudo bem? entrando de Porto Alegre. Como é que estão as coisas aí, Mari? Meninas, a gente não pode desanimar, né? Existe, enfim, por parte dos voluntários um cansaço físico, mas a gente vai driblando isso, o que não é nada. Aqui ninguém mais se permite reclamar de nada. Eu acho que é o estado com menos reclamações do mundo hoje é o Rio Grande do Sul. E estamos assim num momento de tínhamos tido um pouco de avanço, mas tivemos um repique, né? Estamos há 2 dias com sol, isso é muito bom, mas viemos de 5 dias com chuva. Então, assim, os rios ainda estão subindo. E agora a gente conta com uma questão de vento, né? O vento é algo que nos prejudica muito. Quando vem o vento do sul, ele movimenta essa água e joga essa água para dentro da cidade, né? Então a gente tá nisso, assim, passa o dia inteiro. Subiu 1 centímetro Guaíba, desceu um. Outros rios também, muito importantes. Estão ouvindo o barulho? É meu, será? Tá vindo um eco forte. Pois é, engraçado. Acho que Ô, agora Mari, Já parou. parou. quem vai participar
participar conosco também dessa live é o doutor Fabiano Zavanella. Fabiano é advogado, me acompanha em muitas causas. E ontem nós estávamos conversando e ele me disse: Isa, a situação dos advogados está super crítica. Eu falei: opa, então vamos já fazer uma ancoragem nessa quarta-feira, né, com a Mari e com a Cíntia. Então, Fabiano, seja bem-vindo, que bom que você está participando com a gente. Você está em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, Mari. Boa noite, Cíntia. É um privilégio dividir esse espaço aqui virtual com vocês. Sim, eu estou aqui em São Paulo, confortável na minha casa, né, na proteção de Deus e no seio da minha família, mas com o coração muito apertado, com o emocional muito abalado por conta de tudo que os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul têm passado. E aí um recorte, como você bem disse, em especial um olhar para a advocacia. A advocacia no Rio Grande do Sul tem sofrido consideravelmente por conta de toda essa tragédia, em especial nas cidades mais afetadas, mas também em Porto Alegre. E aí a ideia aqui é trazer um pouco de acalanto, um pouco de percepção, de ideias, do que esses profissionais podem fazer, aonde eles podem se socorrer, o que tem de apoio e aparato para esse momento tão difícil. Ótimo. Sabe, Fabiano, a Mari, ela tem ajudado, né, com os desabrigados desde o primeiro minuto, né, Mari, Sim. do que tudo aconteceu. Sim. Hoje eu recebi uma notícia que muitos socorristas estão com sintomas, né, de um pré-burnout. Me chamou a atenção porque, não ou não, todos estão muito vulneráveis. Esse é o ponto. Então, nós vamos falar aqui com quem está se sentindo vulnerável, tendo perdido qualquer bem material. Vamos falar com muito respeito, mas a intenção aqui é uma troca de fato de como a gente pode preservar então a nossa saúde mental, não importa qual a sua condição profissional nesse momento, como é que a gente pode então preservar a saúde mental diante de tantos altos e baixos. Porque, como a Mari falou, não basta só o que aconteceu, são as oscilações do que vão acontecendo. Então, eu queria, Mari, antes da gente passar com a Cíntia, que você atualizasse um pouquinho como estão agora os trabalhos de quem está socorrendo. Já temos um equilíbrio ou ainda há muito para se fazer? Isa, é muito misto, né? As questões aqui, vamos supor, dos abrigos, tá? Um abrigo no qual eu estava no front, nós estamos encaminhando aquelas pessoas que estão sendo encaminhadas já para a casa de parentes, fazendo um trabalho com psicólogos juntos, né? Então existe esse cuidado. Mas, assim, existem novos abrigos aparecendo, crescendo, principalmente abrigos somente de mulheres e de crianças, né? Para preservar a saúde física, principalmente, né? Se formou uma linha de frente, né? E se formou uma outra linha dos voluntários que são com os desabrigados, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul segue recebendo muitos donativos, está vindo de todas as partes, agora até do mundo, né? O que é muito bom. Mas hoje também houve um pedido do nosso governador aí para acalmar um pouco a vinda disso tudo, porque precisamos rodar a nossa economia, mas como se a nossa economia já não, né? As pessoas foram ali mais de 90% das empresas inundadas, né? Então, assim, a gente vai passar por um período ainda muito difícil. A gente está torcendo agora, tá? Para que essa água baixe, para que não tenhamos tanto vento sul aqui, que ela baixe, para que possa começar, em algumas áreas, já começaram a limpeza, que é esse segundo momento. E as pessoas que conseguirem começarem a voltar para casa. Mas, assim, é o viver e todo mundo descobrindo ao mesmo tempo como sobreviver a tudo isso, né? Mas com um coração gigantesco, assim, aberto. Tá. Mari, eu vou passar rapidamente a palavra para a Cíntia, Fabiano, para a gente. Eu queria, Mari, que se você puder fechar o microfone, que eu acho que o seu tá dando eco. Melhorou?
Cíntia, luto coletivo. Antes do Fabiano falar sobre os advogados e as áreas mais atingidas, onde eles estão precisando de bastante ajuda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre luto coletivo, porque talvez seja um sentimento que todos nós estamos vivendo, a gente nem sabe dar esse nome, não seja dessa perda tão grande. Como que nós podemos ver e saber de tudo isso e não nos afetarmos por isso? É possível? É possível, né? Porém, como diria Jung, as nossas psiques estão interconectadas, né? Então, tudo que acontece dentro aqui do Brasil passa por todos nós, tudo que acontece ao redor do mundo passa por todos nós, mas há uma notícia boa dentro disso, porque nós temos no nosso inconsciente os registros de tudo que já aconteceu sobre as tragédias da humanidade. Mesmo que isso não esteja na nossa consciência, a gente pode até pesquisar, né, como que os japoneses superaram as diversas crises, a guerra, a reconstrução. Eu já tive a honra e o prazer de atender pessoas da comunidade japonesa que inclusive passaram pela Segunda Guerra e me contaram como foi esse processo, porque pensava-se que o mundo acabou ali, né? E sem comparar dor de ninguém, nós todos hoje estamos, né? Nós que nos conectamos, mesmo à distância, estamos em luto com vocês. Mas para quem vive isso, né, diretamente, é muito importante não negligenciar nem a dignidade de quem passa por isso, nenhum tipo de dor, e também não negligenciar esse período de luto. O período de luto é um período de elaboração, de contato com o que aconteceu e de aceitação. Claro, cada um tem um processo muito particular, individual de como vai passar por isso. Mas quando alguém está perdendo as forças, esse movimento que está acontecendo das pessoas segurarem as mãos, né, umas das outras e se auxiliarem, a gente movimenta uma energia de empréstimo de energia emocional, mental, física e energética mesmo, porque nós temos energia que circula todo o nosso ser, nós temos eletricidade, né? Então, mais à frente nós falaremos sobre isso. A Isa até na semana passada comentou sobre a respiração, e sim, nós precisamos reativar vida em nós. E o poder da respiração é algo que a gente também não pode menosprezar, né? De novo, é muito difícil e muito delicado falar com as pessoas que acabaram de perder tudo, mas se elas ainda têm a vida e o suporte, né? É uma grande lição para todos nós de recomeço, de amparo, de empatia, de solidariedade. E sabe um movimento muito legal que eu tenho percebido? Nós, há muitos anos, viemos nos polarizando, né? Isso é um movimento natural da humanidade. Mas, neste momento, a polarização ficou lá atrás. Tem gente guerreando ainda, né? Tem gente falando aí algumas bobagens, mas o maior movimento, né? Os civis se ajudando. Então, o que a gente percebe? Que o sentido de tudo isso aqui é realmente a união, é realmente a fraternidade. É a gente se amparar, porque não existe lado A ou lado B, existe nós. E existe grupo, existe coletivo. Então, uma grande lição que eu tenho ficado muito feliz de aprender junto com tudo isso é perceber o quanto a gente vem crescendo em humanidade. A palavra humanidade significa isso, uma unidade, né? Então, é muito bom acompanhar, apesar de toda a dor. E sim, nós vamos passar por isso, nós vamos reconstruir, né, como sempre fizemos como Grupo Humanidade, mas com certeza aqueles que aproveitarem a oportunidade sairão renovados e transformados. Fabiano, o que o seu grupo tem te relatado? Por que você ontem estava tão comovido e me falando sobre os advogados de uma região específica, inclusive? Bom, eu integro uma das entidades que eu participo, é o Projeto Trabalho em Debate, que é coordenado pelo professor Danilo Gaspar e o Rodolfo Pamplona. Toda terça-feira nós fazemos uma rodada de perguntas técnicas. E o grupo é muito grande e tem pessoas de todo o país. E na terça-feira era o dia da minha pergunta. É uma ordem alfabética. E eu fiquei muito reflexivo e conversei com os coordenadores, abrindo mão da minha vez para que nós fizéssemos uma espécie de pedido em favor de donativos para instituições indicadas
pelos gaúchos que fazem parte desse grupo. E aí registrar, né, Eduardo Gauser, Carol Espina, Lauren Azevedo, Gilberto Schumer, da advocacia do Rio Grande do Sul, e que estão aí na linha de frente, trabalhando nos abrigos, atendendo, apoiando as pessoas, orientando as empresas, de toda a maneira que é possível. E quando você conversa com cada um deles, eles estão muito impactados, por óbvio, do ponto de vista emocional, do desgaste, né, do trauma, do estresse, que tudo que isso que nós temos acompanhado ocasiona, sem dúvida alguma. E ali tem um vídeo muito comovente, depois eu quero dividir contigo, uma das nossas companheiras também, juíza do trabalho em Porto Alegre, aliás, em uma das cozinhas comunitárias, preparando ali almoço, servindo o pessoal, ela gravou o vídeo de lá. E ela se emocionou, mas ela disse exatamente o que a Cíntia mencionou. Mas, acima de tudo, a solidariedade, o senso coletivo, a humanidade que nos toca. Então, à distância, você se sente um pouco de mãos atadas. Você se sente, muitas vezes, não fazendo aquilo que deveria. E aí você reflete para entender que nós temos maneira de contribuir, de apoiar dentro das nossas habilidades e especialidades. Então, eu tenho movimentado, né, o núcleo acadêmico que eu faço parte. Aliás, nós teremos mais 2 eventos solidários nas semanas subsequentes. Um, inclusive, a Ruth fará o fechamento, Ruth Manos, que foi a amiga que me apresentou, a Isabela Camargo. Conversei com ela hoje, pedi a participação dela e de pronto ela aceitou. Então é a maneira que me parece que eu consigo contribuir. Os relatos desses advogados e das outras pessoas que eu conversei, então a gente conversou com a Caixa de Assistência e Advocacia do Rio Grande do Sul. As cidades de Canoas, Eldorado, todo aquele entorno, elas foram praticamente, né, elas desapareceram. Integralmente devastados. Então, esses profissionais, o Rio Grande do Sul tem mais ou menos 100 mil advogados. No Brasil todo, nós temos 1.300.000 profissionais. É muita gente. O Brasil é o país que tem mais cursos de direitos no mundo. E um contingente expressivo de profissionais que só perde dos Estados Unidos. Então, é uma parcela significativa que também foi afetada e abalada, ou perdeu seus escritórios, suas casas, ou suas vidas, dos seus entes queridos. E aqueles que estão ali lutando não têm acesso à internet, não têm equipamento. Aliás, os tribunais do Rio Grande do Sul foram muito afetados. Todos os prazos estão suspensos, os processos não estão sendo andamentados, né? O Tribunal Regional do Trabalho está completamente alagado ainda, os servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foram comprometidos. Então isso leva tempo até que se consiga reorganizar a coisa. A OAB do Rio Grande do Sul, junto com a Caixa de Assistência dos Advogados, ela disponibilizou um programa de acolhimento à advocacia. As pessoas que foram atingidas pela enchente. E aí tem a ver, claro, com aquelas cidades de fato afetadas e que, inclusive, declararam estado de calamidade pública. Esse programa, em síntese, ele disponibiliza um auxílio extraordinário de R$1.000 para o profissional que reúna essas condições, um telefone para acolhimento de demandas, consultas de telemedicina e, em especial, de psicologia gratuitas. Ótimo. Para, né, advogadas e advogados, uma estrutura de trabalho em Porto Alegre, em Canoas, em algumas outras subseções, com computadores, com acesso à internet, e também um token de certificado digital, que é basicamente uma das ferramentas mais importantes para que o advogado possa exercer o seu ofício. Tem um número de telefone para que as pessoas possam tirar mais informações e também através do site da Caixa de Assistência ao Advogado do Rio Grande do Sul.org.br. São ações assim muito importantes. A OAB Nacional também criou um fundo de apoio aos profissionais do Rio Grande do Sul. Tem uma chave Pix específica para outras doações. Aliás, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho fez um congresso virtual na semana passada e conseguiu doações na casa de R$250 mil, também em favor
né, de todos os afetados. Então, é um movimento é, extremamente relevante, mas em especial também o que me deixou aqui para conectar com o tema e a proposta da nossa conversa, essa preocupação e esse apoio psicológico aos profissionais da região, diante desse drama tão doloroso, sem precedentes, e em especial eu espero que nós consigamos também manter esse espírito coletivo para exigir das autoridades aquilo que deva ser feito com antecedência, porque eu também atuei como advogado nas tragédias de Mariana e Brumadinho, e são coisas muito graves, acontecimentos que poderiam de alguma maneira ser evitados ou amenizados e que deixam marcas eternas. Principalmente em, claro, quem foi afetado, em quem sofreu com aquilo, mas em todas as pessoas que participam de alguma maneira. Vocês falavam no início em relação aos vários, não é? E o burnout que afeta a essas pessoas que estão lá trabalhando diuturnamente, apoiando as vítimas. E eu li a tal respeito na lógica da culpa que o voluntário carrega consigo. Se ele acha que ele volta para casa ou dá algum tipo de folga, ele não vai estar fazendo o que ele deveria em prol daqueles mais necessitados. Então, sem dúvida alguma, são pessoas que também merecem o nosso olhar e o nosso acolhimento, Isabela. Fabiano, ele é professor, né? Ele é advogado, ele falou aqui brilhantemente. Eu só queria que você pudesse, Fabiano, colocar o site aqui, por favor, repetisse. E se você que está nos acompanhando nessa live, é curioso, né? Porque a audiência ela vai oscilando tanto. E se você está passando por aqui agora, que bom. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Se você é ou não advogado, você conhece alguém provavelmente que trabalha com advocacia. O Fabiano, então, vai deixar aqui o site. E esse serviço eu achei fantástico, tá, Fabiano? Ou seja, disponibilizar, né, Cintia, um espaço para que as pessoas possam ter onde recomeçar, não estou nem dizendo de trabalhar, né? Se organizar. O Mari, eu me emociono em ver essa fala do Fabiano, porque ele está longe e ajudando muito, e você está aí do lado ajudando muito. E a gente que está longe, a gente quer ajudar, se sente impotente, porque você fala, como é que eu vou fazer? Né? Se de repente, eu tenho um pouquinho de dinheiro, levei no correio algumas coisas, mas o que mais eu posso fazer? Antes de passar para a Cintia, antes da gente vir com a parte mais espiritual, o que você diria? Tu sabe que eu tenho amigos que falam, eu vou para aí, eu tenho que ir, eu não aguento mais ficar aqui. Eu digo, não vem cá, porque tu não tem nem como chegar, porque não temos aeroporto, as estradas agora não é o momento. E o que tu pode fazer é orar. Isso o que tu pode fazer é suplicar a Deus, assim, que não deixe de nos proteger e movimentar quem tu puder daí para que cheguem algumas coisas aqui. Mas é uma coisa tão linda, é tão lindo de ver, porque ó, existe o lado obscuro e triste, que a gente não vai falar sobre isso, porque a gente está aqui para motivar e incentivar as pessoas, mas a grande maioria das pessoas que está com o coração aberto. Por exemplo, assim, ó, eu fico recebendo demandas durante o dia. Preciso de 30 marmitas aqui, mais 50 sanduíches para 2 famílias que estão num lugar onde eu não posso ir sozinha, mulher, tá? Daí, assim, uma pessoa me pede, eu aciono marmita, eu aciono transporte, que aciona outro, que faz chegar. É no mínimo 5, 6 pessoas envolvidas para lá. Precisamos de leite para crianças recém-nascidas, fórmulas especiais. Me aciona, que eu aciono. Então, é no mínimo, são 5, 6 pessoas sempre envolvidas, às vezes em uma única ação. Para alimentar, para tirar o frio. Então, isso é algo que eu acho que a gente tem que ter em mente, e eu publico nas minhas redes, não é para mostrar, eu estou fazendo porque eu faço a minha vida inteira trabalho voluntário, mas é para motivar, é para as pessoas continuar com esse dentro do peito que a gente vai precisar manter, né? E acho que isso é fundamental daqui para frente, a gente se manter forte, né? Buscar isso. Sem som. Pronto, agora sim. Vocês me permitem que eu leia um trecho desse livro? Eu comprei para a Mari, Em Busca de Sentido. Tem algum uau aí latindo bastante. Deve ser Ou é do aqui um Fabiano, é da vizinho. Cíntia, uau.
Pronto. Olha só. Se vocês me permitirem, eu quero ler um trecho aqui desse livro. Esse Em Busca de Sentido. Você conhece, Fabiano? Não? A Cintia Não. eu sei que conhece. Eu comprei para a Mari. A gente ainda tá entendendo como é que ele vai chegar lá. Mas o que acontece nesse livro? Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl, ele sobreviveu ao campo de concentração. Eu tenho mencionado sobre esse livro, Fabiano, pode ser que sirva também para os seus colegas advogados, o seguinte: nesse livro ele fala quem é você quando você perde os seus bens materiais, até os pelos do seu corpo. E por que eu tenho repetido isso desde a nossa primeira prosa para ancorar a energia dos socorristas? Está atrás aqui, ó, tá? Então eu vou ler rapidamente o que o livro e do que nós estamos falando. Nessa obra, o Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração, narra a experiência de um psicólogo. Ele descreve como sentiu e observou a si mesmo e as demais pessoas e seu comportamento, atenção, na situação limite no campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ao fazê-lo, o Viktor toca na essência do que é ser humano. Usar a capacidade de transcender uma situação extremamente desumanizadora, manter a liberdade interior e, dessa maneira, não renunciar ao sentido da vida, apesar dos pesares. Eu vou repetir essa frase, que acho que ela pode pautar aqui o restante da nossa conversa. Não renunciar ao sentido da vida, apesar dos pesares. Podemos seguir a partir daqui? Cíntia? Como não Sempre. renunciar ao sentido da vida, apesar dos pesares? Quais são as ferramentas que eu posso usar? Pois é, a gente falava na outra live, né, sobre a descoberta dos nossos recursos internos, né? Como que eu ativo e como que eu identifico esses recursos internos, que todos nós temos. Mas nós vivemos hoje num período de tantos estímulos externos que em pouquíssimos momentos a gente para olhar para dentro e para descobrir quem somos e a força que temos. Mas temos. A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa olhar para as guerras, até podemos, mas se a gente olhar no nosso sistema familiar, nós já encontraremos muitas dores e muitas superações, e com certeza grandiosas superações, porque a vida chegou até nós estamos aqui. Né? Sobre o que o doutor falou, né, de culpa, os voluntários voltarem para casa e sentirem-se culpados. Olha só que interessante. No sistema familiar, nós temos leis que regem esse sistema familiar. Dentro da terapia sistêmica, nós falamos disso. E uma das leis é o pertencimento. Então, como uma grande família que somos aqui no Brasil, nós nos sentimos, quando não temos a condição, né, doutor, de fazer alguma coisa pelo outro, estamos distantes e tudo mais, nós temos sim um sentimento de culpa, porque nos sentimos traidores. A nossa psique funciona dessa forma. Então, é como se um dos nossos recursos internos é a empatia, é a solidariedade, isso nasce conosco. Isso, ao longo do tempo, a gente pode ir perdendo esses vínculos ou alimentando ainda mais. E nesse tipo de situação, nós reencontramos o nosso sentido de vida quando nós damos utilidade a esses recursos que temos e quando essas pessoas, que muitas vezes nós nem sabemos se estavam presentes para a vida, muitas vezes são despertadas pelo que acontece na natureza, porque muitas vezes nós nos colocamos maiores que a natureza e nós não somos maiores, nós somos parte da natureza, né? E como parte da natureza, nós temos que entender que a natureza vai fazer o seu movimento e esse é o natural da vida. E quando a natureza grita por socorro, porque eu tenho certeza que nesse momento vários fatores contribuíram para o que está acontecendo, fatores climáticos, que já foi falado, acho que 2013 a 2015, doutor Fábio, a Mari deve saber um pouquinho melhor sobre isso, diversos, né, estudos, eu dei uma pesquisada sobre isso, porque não entendo muito da região, mas me parece que houveram projetos, né, para levantar a cidade, porque, aliás, o estado, né, porque já havia esse risco climático. Então, o quanto
será que a natureza vem conversando conosco? E o quanto será que nós estamos ouvindo? Então, a nossa natureza interna agora nos chama, né? Nos chama para o nosso sentido de pertencimento, para o nosso sentido colaborativo, para o nosso sentido empático e para o nosso sentido de vida. Porque nós não temos outro sentido aqui a não ser evoluir. E o sofrimento, ele nos lapida sempre, né? Se nós não passamos pela dor, nós não descobrimos a força que temos e quem somos. Então, a pergunta é, será que estamos vivendo ou estamos existindo? Né? Nietzsche aborda esse tema, ele tem até uma fala que ele fala que a disciplina do sofrimento criou todas as melhorias do homem até agora. Então, ele olha para a dor como um grande professor, como um grande mestre. Claro, lembrando, neste momento ainda estamos em fase de luto, em fase de aceitação, né? Principalmente quem passou por isso. Estamos, né, Mari, na semana passada, que o nosso empenho, o nosso trabalho aqui é conversar também, principalmente com os socorristas, porque vocês são a nossa ponte para que a gente compartilhe nossa energia, né? Que a gente compartilhe um pouquinho do que a gente buscou, do conhecimento e da luz para chegar até essas pessoas, para que elas reciclem o sentido da vida delas, porque elas estarão recomeçando e não estarão desamparadas, não estão desde já, né? Então, é isso, é esse sentido ativado. Diga, Mari. Sabe que eu acho assim, que é uma oportunidade tão grandiosa que nós estamos tendo como ser humano, e aqueles que conseguirem olhar para isso, tirando um pouco o óculos da dor e colocando um pouco o óculos do aprendizado, e se observar de forma muito consciente, como que eu estou reagindo a isso? Eu fiquei depressiva, me paralisou, não consigo ajudar ninguém, eu estou em casa assustada, sofrendo. Eu fui para a rua porque entendo a minha capacidade e a importância da ajuda, sendo mínima, grande, não importa. Então, é uma oportunidade gigantesca. E aí entra muito no que eu sempre falo. Pouco na vida nós tiramos um tempo para cuidar da nossa alma e do nosso espírito, para que nós possamos crescer espiritualmente e se desenvolver emocionalmente. E aí me rolou esses dias eu vi há pouco um Reels, que era a loja da Porsche, na entrada de Porto Alegre, submersa. E aí eu fiz a seguinte reflexão ali no Stories. Se você estivesse aqui, e de um lado estivesse ali um Porsche e uma vida, quem que você salvaria? Você salvaria um Porsche ou você salvaria uma vida? 100% das quase 100 pessoas responderam que salvariam uma vida. Eu disse, então, isso comprova quando nós falamos sobre essa existência, significar o que é sobre ser e não sobre ter. Porque a matéria ela é extremamente importante, nós estamos sofrendo isso, a falta da matéria, a falta da casa, do lar, isso é de extrema importância, mas nunca vai superar o ser. Porque o dinheiro compra o Porsche, o dinheiro não compra a vida. Então, quando eu entro nos abrigos, eu cumprimento as pessoas e digo, oi, tudo bem? E me sinto mal de perguntar tudo bem. A pessoa diz, sim, eu falei porque a gente está vivo, né? Porque nós estamos com vida, então tá tudo bem. Porque a gente vai se reerguer. É sobre isso. Isabela. Isso. Gente, desculpa. Eu fico triste quando as pessoas dizem, eu perdi tudo, Isabela. Mas se você continua vivo, você não tem como perder tudo. Depois eu queria que a Cíntia só retomasse as fases do luto, tá? Pode falar, Fabiana, por favor. Até como uma prestação também de informação, porque as medidas todas foram anunciadas hoje, inclusive, né, o que as pessoas podem se socorrer do aparato estatal do ponto de vista, né, de benefícios, de auxílios e etc. Então, um deles é o chamado auxílio reconstrução, R$ 5.100, né, o valor será manejado pela Caixa Econômica Federal, do que foi anunciado ali, liberado de uma forma super dinâmica para compra de móveis e eletrodomésticos.
Então, claro, para aqueles interessados que comprovarem ali os requisitos ou os elementos estabelecidos no programa para acessar esse valor. A ideia é que beneficie até 200 mil famílias, num montante de 1.200 bi. Além disso, as pessoas que têm conta vinculada ao fundo de garantia, que em algum momento foram empregadas ou ainda são, é o saque calamidade ou emergencial, de até R$ 6.220 daquilo que existe no saldo da conta do fundo de garantia. Né? Antecipação e ampliação do Bolsa Família. Também me parece que isso acontecerá de acordo com os requisitos elencados pelo governo federal em parceria com o governo estadual do Rio Grande do Sul. O abono salarial, aquele popular PIS ou PASEP, também será antecipado de até um salário mínimo, esse abono, e será pago agora em maio. Quem está no programa do seguro-desemprego, recebendo as parcelas porque ficou desempregado de alguma maneira, ou lamentavelmente acontecerá, porque muitas empresas fecharam as suas portas e não tem nenhuma condição de manter esses empregos e o pagamento dos salários, a pessoa receberá mais 2 parcelas do seguro-desemprego. Então há uma ampliação. Também a restituição do imposto de renda será antecipada para o pagamento até dia 31 de maio, até o final desse mês, portanto. Há um programa de financiamento habitacional colado ou decorrente do Minha Casa Minha Vida, onde também haverá utilização do fundo de garantia para o financiamento de novas moradias nas áreas, vale frisar, onde há o reconhecimento e a declaração formal do estado de calamidade pública. O governo federal assim reconheceu em 8 de maio, o governo do Rio Grande do Sul acho que foi um pouco depois, e os municípios, ato contínuo, porque os municípios também recebem, né, uma verba do governo federal, mas para tanto tem que comprovar que foram de fato as regiões afetadas, né? Então tem linhas de crédito para produtores rurais, tem um conjunto de medidas para apoiar a população em geral, os empregados, e de outro lado também as empresas. A utilização, por exemplo, do teletrabalho ou do trabalho remoto, para aquelas pessoas que tiverem condição, equipamento, internet, luz, e o negócio não se paralisou por completo. Antecipação das férias individuais e coletivas, suspensão dos contratos de trabalho. Então, também são técnicas que foram adotadas, inclusive, quando da pandemia do Covid-19, para manutenção de empregos e renda de alguma maneira. Tô aqui, quero só registrar e cumprimentar mais uma vez a Carol Espina, que nos deu uma boa noite. Ela é gaúcha, ela está muito envolvida em uma série de ações e medidas, assim como o Gauser, que eu já vi aqui. Então, a minha solidariedade, o meu respeito, o meu carinho a vocês mais uma vez. Tudo que eu estou passando aqui, eles me subsidiaram também, me deram informações, elementos, para que a gente possa prestar de alguma maneira esse contributo aqui, Isabela. Perfeito, Fabiano. Adorei que você trouxe todas essas referências de ajudas financeiras que podem acontecer né, nas próximas semanas. Agora, Cíntia, de nada adianta eu resgatar o fundo de garantia se eu não tiver saúde mental. Porque possivelmente esse dinheiro vai acabar indo para o tratamento de saúde mental. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é justamente acolher nesse momento essas fases, você tinha falado das fases do luto, acolher essas fases dentro de nós, né? Exatamente. Então, assim, para quem nos escuta agora, para quem está na linha de frente, Mari, né, para as pessoas, depois se você quiser compartilhar, a gente ao final vai fazer um exercício aqui, mas as fases do luto que vocês vão acompanhar e que isso pode acontecer, inclusive em quem está socorrendo, tá? Porque vocês estão vivendo isso junto, né? Vocês acompanham e vocês trocam com essas pessoas, vive energia, né? Inclusive algumas palavras, inclusive um abraço, inclusive se emocionam. Então tudo isso faz bem hoje da realidade de vocês. Então, fases do luto, com certeza a Mari já viu aí algumas pessoas que já saíram do choque e já entraram no luto, né? Então a gente tem lá a raiva, inicialmente. Primeiro vem uma negação, né?
Então, assim, a pessoa fica tentando acreditar, tentando entender, tentando se conectar com o que realmente houve. Então, tem uma primeira fase que é a negação, uma segunda fase que é a raiva. E a raiva, gente, a função emocional da raiva é a ação. Então, nesse momento, ajudar a pessoa a conduzir essa pessoa para um lugar melhor dentro dela, né? Lembrar que ela está aqui. Eu tinha um professor de medicina oriental que ele dizia: quando perdemos financeiramente, ainda é a menor das perdas, né? Porque nós temos oportunidade de buscar novamente tudo que perdemos e reparar. Então, tudo que a gente paga com dinheiro ainda é barato. E me perdoem as pessoas que nesse momento não têm uma casa para voltar, mas eu sei que com tudo isso que está acontecendo é um grande chamado, inclusive para a gente ver diversas situações, né, doutor Fábio? Inclusive politicamente falando, inclusive sobre assistência. Tem aí a Karine do Rotary de Gramado, ela está fazendo um trabalho em conjunto com o Vadim Colono, e é um trabalho sensacional. Até, Mari, depois eu compartilho com você o contato dela, porque Legal. assim, ela é como você, né? Ela está nas frentes, eles estão estudando como fazer, o que falta onde. Então, em um galpão tem muita roupa, no outro tem água, enquanto no outro não tem. Então, essas trocas, né, são ricas. Sim, muito. E é uma pessoa que eu tenho contato aqui, amizade direta. Eu agradeço, E agradeço. ela atualiza, eu tenho certeza que vocês podem, Cíntia, né, antes... promover muito. Eu posso fazer uma pergunta, Peraí, Isa, para Mari, você pode fazer tudo. Só termina, assim, as fases do luto. Então, primeira Do negação, luto. segunda é raiva. Negação, segunda é raiva. A terceira, a gente pode classificar como existente ou não. Tem gente que entra na barganha ou na negociação, que é aquela fase onde a pessoa vai buscar, tentar trocar. Bom, então se eu fizer uma promessa, ela vai tentar fazer uma movimentação para tentar reparar aquele dano. Tá? Isso pode acontecer. Depois pode acontecer uma fase de introspecção que pode ser depressiva ou não, e aí, por fim, vem a aceitação. Então, essas são as fases naturais do luto, né? E quanto mais a gente apontar para essas pessoas o valor e o sentido da vida nesse momento, né? Às vezes não precisa ter palavras, tá, gente? Aqui a gente se comunica por palavras, mas às vezes a Mari sabe disso. Que às vezes você entrar no abrigo e ver uma pessoa que está ali encolhidinha, quietinha, e ela receber um abraço, né, é o que precisa. Eu faço projeto voluntário dentro de abrigos, onde as crianças são retiradas das famílias por conta de violência, e essas crianças, quando elas aceitam, elas vão para a fila de adoção. Então, eu já passei situações onde a criança simplesmente me rejeitou, não queria falar comigo em terapia. E eu dizia: esse momento é para você, eu estou aqui se você quiser. Nós vamos ficar uma hora em silêncio, então, tudo bem? Tudo bem. Mas lá para o finalzinho, essa criança tentava um movimento, às vezes um abraço, né? Então, esses movimentos, né, de retorno, de reconexão, porque muitas vezes ela está defendendo a dor dela. E a gente precisa compreender que, sim, as pessoas sentirão raiva, as pessoas sentirão tristeza profunda, elas vão oscilar. Às vezes você vai ver essa pessoa muito bem, às vezes não. Mas, enfim, nós temos toda essa rede de amparo, né? E para vocês, socorristas, por favor, contem com a ajuda dos profissionais da área da saúde mental, né? Para poder se fortalecer e, depois de tudo, mais calmo, o corpo não reclamar, porque muitas vezes o corpo pede descanso e lança um desequilíbrio, alguns sintomas, né? Nós falamos isso na semana passada também. Sim. Cíntia, eu queria te pedir uma pergunta, enfim, difícil, assim, mas o que eu queria, de repente, para a gente tentar prevenir um pouco de sofrimento, tá? A gente vai ter pela frente aqui no Sul, dentro, sei lá, de algumas semanas, talvez, a baixa dessa água, se Deus quiser, tá? Quando essa água baixar, nós vamos nos deparar com imagens muito tristes, né? Nós vamos encontrar animais, nós vamos encontrar corpos de pessoas e vão ser imagens muito fortes e muito impactantes.
E eu acho que, mesmo sendo difícil, eu acho importante a gente falar, aproveitar a Cíntia aqui também, a Isa, né? Vocês têm esse lado espiritual forte também, para que as pessoas não busquem, de repente, essas imagens, ou o que pode fazer para tentar se proteger um pouco e não deixar com que isso abale emocionalmente. Porque eu me considero, assim, uma pessoa muito forte emocionalmente, mas eu já sei que eu vou me deparar sem procurar, mas eu preciso me preparar para isso. Sim. Bom, Mari, preparo exatamente. Eu acredito que tudo o que vem acontecendo já é um preparo, né? Porque sim, eu entendo, a hora que a água baixar, provavelmente teremos um cemitério a céu aberto. É forte, mas essa é a nossa realidade. De qualquer forma, existem pessoas que têm uma prontidão de lidar, né, de forma mais pontual. Então, as pessoas que estão distantes e querem entrar em contato com isso, a curiosidade é do ser humano, sim, mas, gente, vamos transformar essa nossa curiosidade em gotas de luz, em gotas de amor. Né? Eu acho que todos os esforços, às vezes uma palavra mal colocada no momento, porque a gente sabe que a internet é terra de ninguém, né? As coisas circulam de uma maneira ruim muitas vezes. Então, assim, para vocês, diretamente para vocês que estão aí, né, Mari? Eu acho que o suporte aos enlutados, ele vai ter que ser um pouco mais forte e talvez sim seria bem importante que a gente tivesse equipes. Eu não posso aqui me comprometer, por exemplo, com o atendimento online. Não se faz atendimento online nesse tipo de situação. A gente precisa de uma equipe, né, presencial para poder realmente dar o acolhimento, porque o processo de luto ele é muito delicado, né, e ele exige acolhimento. Muitas vezes a pessoa não quer nem falar, ela só precisa chorar a sua dor, né? Então, o preparo exatamente para isso, Maria, eu acho que é já o que vocês estão presenciando, né? Porque é cenário de guerra, nós não temos isso no Brasil, né? É a primeira vez, talvez, que a nossa geração acompanha uma situação tão crítica, tirando pandemia, né? Tirando esses outros eventos que o Dr. Fábio mencionou, Brumadinho e tudo mais, mas uma situação tão grande, tão crítica, né, Isa? Sim. Ô, Ô, Isa, Cíntia, só um fala, contributo aqui Fabiano. muito rápido, técnico. Vilipêndio de cadáveres é crime, inclusive no ambiente virtual. Então, essa preocupação da Mari é muito importante e vale destacar e fazer esse alerta para que as pessoas, né, não divulguem imagens sob qualquer argumento ou pretexto em mídias sociais, em grupos de WhatsApp, em outros meios ou veículos de comunicação, né, dessa tragédia, um especial violando aquelas vítimas fatais, os corpos por conseguinte, porque o Código Penal tem tipificação. O vilipêndio de cadáveres, artigo 212, inclusive aplicável também aos meios telemáticos, à internet, redes sociais, etc. Então, além, né, do aproveitamento para outros propósitos da catástrofe, de coisas que a gente vê e não concorda, mas esse depois do momento em que as águas voltar, baixarem e as coisas acontecerem, é preciso muita serenidade, muito equilíbrio, apoio, mas também algum rigor e pulso das autoridades e de quem se deparar com esse tipo de prática e conduta, fazendo as denúncias para que os responsáveis, por conseguinte, assumam aquilo que fizeram e paguem de acordo com a previsão legal. Muito bem. Ou seja, Mari, um pouco, Fabiano, nós falamos na semana passada, eu senti, Mari, sobre a economia, né? Economia de energia no aspecto de eu preciso ver isso, eu preciso saber disso, eu não preciso. Isso faz parte da manutenção da saúde mental. Eu acho curioso que quando a gente propõe o tema como manter a saúde mental diante do caos, então você quer saber mesmo? Porque é simples. Você não vai ter que comprar, você não vai ter que pedir emprestado, mas você vai ter que decidir agir de maneira madura, sabendo que essa energia mal gerenciada, ela vai te levar para um lugar de falta de saúde mental. Eu quero trazer aqui uma pergunta, Cíntia, antes da gente encerrar, da Daniela Trajano. Para quem está chegando agora, a Cíntia falou sobre as fases do luto. Primeiro, a negação, depois a raiva. Terceira é a negociação ou barganha.
uma fase de introspecção para depois vir a aceitação. Na fase da barganha, a Daniela Trajano pergunta se barganha poderia ser, por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém na enchente, promete fazer uma ONG no nome do ente querido para honrá-lo. É isso? Olha, nesse caso pode ser uma transformação da energia, né? Estou honrando uma pessoa, estou fazendo algo de bom em nome dessa pessoa. Mas a barganha é algo pessoal, é algo onde é assim, aquela raiva não trouxe o alívio que eu esperava que trouxesse, e, portanto, a pessoa enlutada ela vai começar ali a adquirir uma certa esperança, uma cura divina. Então entra uma fase meio fantasiosa. Então a barganha ela tem relação com isso mais do que você dar um sentido ao que aconteceu. Né? O dar um sentido, transformar em um nome e fazer algo produtivo, então já houve uma aceitação. Interessante. Olha só que curioso isso que a Fabi Fraga tá trazendo. Aqui no Sul temos uma expressão horrorosa, abobados da enchente, que se refere a pessoas que ficaram com problemas psicológicos e psiquiátricos depois da enchente de 41. Uau. Abobados da enchente. A gente podia chamar isso de trauma, né, Cíntia? O trauma, né, daqueles que viveram com situações que a gente nem imagina. Sim, é um trauma. É um estresse pós-traumático não trabalhado que cristalizou naquela forma, naquela dor. Porque é como se fosse um reviver daquele trauma mesmo depois de ter saído dele. Né? Então, sim, existem formas, antigamente mal se falava em processo terapêutico, né, em conscientização em saúde mental, então eu nunca ouvi falar dessa situação, expressão. né? Mas, enfim, se for o que eu estou pensando, né, a hipótese disso é sim um trauma repetida várias vezes dentro da psique da pessoa e ela é como se ela ficasse presa dentro daquela situação, dentro daquela dor. Né? Por isso que é muito importante a gente escolher internamente como eu vou passar por essa dor, por mais difícil que seja essa decisão. Exato. O Fabiano tá ali só no tec. Descobriu mais uma coisa para nós, Fabiano? Só buscando informações, atualizações. Eu tive hoje pela manhã, eu ouvi uma matéria da Rádio Bandeirantes a respeito de como lidam o comportamento das crianças e dos adultos nesse tipo de tragédia. E foi bastante interessante porque são maneiras diferentes, claro, de sentir, de receber e as consequências, mas uma coisa que se destacou de forma muito incisiva foi a necessidade das crianças de brincar. Aonde quer que elas estejam, no abrigo, em qualquer acolhimento, na casa de algum parente, mas manter aquela ternura, a ingenuidade e a brincadeira. Não com o que está acontecendo por óbvio, mas que ela se distraia, que ela continue de alguma forma com a rotina que ela é acostumada do lúdico, né, da diversão. E aquilo, de certa forma, amenizaria esses traumas ou essas marcas. Um dos ouvintes que se manifestou, inclusive, disse que passou por uma outra situação que já aconteceu, acho que no ano passado, não foi isso? Outubro ou novembro, o Rio Grande do Sul também sofreu nada tão parecido, mas aconteceu uma enchente. E o filho dele, depois daquilo, que eles também foram bastante afetados, ele chorava toda vez que começava a chover, tinha medo da chuva. Por menor que ela fosse ou simples, ele já recorria ou aquilo devia dar um gatilho do trauma que ele vivenciou e experimentou. E os adultos, claro, com muito mais dificuldade por conta de todas as amarras, as obrigações e as travas que a vida nos impõe, as responsabilidades e etc. Então foi uma matéria bastante interessante porque são abordagens e percepções e necessidades completamente diferentes para cada um aí dos públicos ou das pessoas vulneráveis afetadas por essa tragédia, né, Mari? E existe um cuidado muito grande dentro dos abrigos, né? De nós trazermos materiais, brinquedos. Lá, o meu abrigo, onde eu estou trabalhando ali na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, hoje parece que recebeu, não diria selo, mas enfim,
né, um título de abrigo modelo de Porto Alegre, né, de abrigo modelo. A organização ali tem espaço kids que se montou, tem espaço dos adolescentes, sabe? E por aí esse cuidado todo, ele é feito, ele é diário. Ele é diário, sim. E é muito Que importante. bom. As senhoras, os idosos, cuidados de uma forma diferente. Então, é bem isso. Esse é um aprendizado de olhar diferente para o outro, uma empatia que impulsiona o nosso coração, que é gigante. Né? E é isso que vai nos dar mais força ainda para a gente continuar seguindo. E as crianças Poxa, são que um bom. exemplo, né? Muito, O que o muito, doutor muito. Fábio trouxe é muito real, porque nós vamos crescendo, vamos enrijecendo e nós excluímos a nossa criança interna, a gente deixa ela de lado. Só que é esse lugar da criança interna que faz com que a gente olhe para a vida de volta com curiosidade, com alegria, com leveza. Claro, olhar para as crianças nesse momento pode nos ajudar, ou ajudar quem está passando o processo de reativar essa vontade de estar na vida. Se tem alguém que nos impulsiona e nos motiva, são nossos filhos, né? Então, Sim, olhar para as crianças nesse momento podem ser grandes mestres. sim. Muito bem, eu estou aqui com uma grande amiga, com o meu advogado preferido, com a minha terapeuta preferida, né? Eu estou aqui cercada de pessoas muito amadas, muito amorosas, que todos estamos querendo a mesma coisa, auxiliar o próximo. A gente está aqui só sendo instrumento, né, de informações que podem chegar a alguém que esteja precisando. Antes da gente encerrar, Cíntia, eu não sei se você vai ter condições de fazer o que você tinha pensado. Você quer fazer na próxima quarta-feira? Você quer fazer aqui? Você quer chamar para o seu canal? Porque lá tem meditações muito especiais. Como é que você prefere finalizar? Bom, eu precisaria de uns 10 minutinhos, mas nós não teremos esse tempo, né? Então, eu vou pedir aqui para vocês, vou fazer um movimento rápido, onde a gente relembre que respiração é vida. E a gente pode passar dias sem água, dias sem comida, muitas vezes, mas a gente não pode esquecer de respirar. E a gente não pode esquecer que a saúde mental e as emoções, elas podem sim ser neutralizadas, né, a partir da nossa respiração profunda, porque a respiração, ela muda, ela altera a consciência, ela altera as ondas cerebrais. E sim, se a gente passa algum movimento de estresse, de ansiedade, de nervoso, a respiração altera, né? E quando acontece isso, a gente pode usar essa via, que é uma via de mão dupla, para prestar atenção na nossa respiração e voltar a nossa consciência para nós. E recomeçar ali, né, do ponto zero, que é esse momento de reconectar com a respiração, reconectar com o movimento do renascimento. Então, eu gostaria de convidar vocês a uma rapidinha respiração aqui. Eu falei rapidamente na semana passada, né, que é uma respiração profunda, é uma respiração baixo ventre que a gente usa no yoga. Então, eu vou pedir para vocês colocarem as mãos sobre o abdômen de vocês e fazerem aí um contato profundo consigo mesmo, observando nesse momento como que funciona a sua respiração, como ela entra. Então, inspira profundamente e leve esse ar lá para a barriga, lá baixo o ventre e segura um pouquinho na plenitude. E quando você sentir vontade, você solta o ar pela boca ou pelo nariz e perceba também na plenitude, solte completamente o ar até contrair o seu abdômen. Faça algumas vezes essa respiração e nesse momento aqui eu vou pedir para a gente fazer um exercício de imaginação ativa. Então, a nossa energia, ela consegue se conectar ao outro, aos demais. E nesse momento eu vou pedir para vocês imaginarem o que a gente mais precisa no Rio Grande do Sul, um elemento fundamental da natureza que é o sol. Então, imaginem uma luz amarela do sol descendo sobre as nossas cabeças e nesse momento ela vem entrando pela nossa respiração. Sigam prestando atenção nessa respiração e recebendo esses raios dourados. E nesse momento a gente convida, nós sabemos que nós temos muitos cristãos, né? Nós temos muitas pessoas que
acreditam na espiritualidade, então a divindade, a conexão que você tiver, chame aí o seu anjo da guarda, se conecte ao Mestre Jesus, abra o seu coração para receber nesse momento dessa grande luz dourada e virando um pouquinho, devagar, as palmas da sua mão para cima, é como se você emanasse essa energia para todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para todos os socorristas, para todos aqueles que estão na linha de frente, para Gaia, Mãe Terra, para os animais. Nesse momento, nós doamos, somos canais de luz e energia, onde essa luz dourada, esse sol que aquece, que brilha e que vai restabelecer a vida, passa por nós e chega até esses irmãos. Nesse momento, eu gostaria que vocês percebessem como é quando a gente ativa, através da respiração, essa energia em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. Devagarzinho pode voltar a sua consciência para aqui e para agora, mas esse exercício, ele é um exercício que pode ser feito quantas vezes vocês precisarem. Repitam essas respirações de 3, 5, 7, 10 vezes, quantas vezes precisarem. É uma respiração que qualquer pessoa pode ensinar as pessoas lá do abrigo ou aos socorristas, porque a gente precisa parar um pouquinho, que seja por dia, precisa revezar, né, Mari? Não dá para ficar 27 horas na linha de frente ali. Então é importantíssimo, né, lembrar de si mesmo, lembrar de se cuidar, porque a gente só auxilia na cura do outro quando eu acesso essa cura em mim. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Eu só quero dizer para você não subestimar o poder da respiração. Apenas isso. Não subestime o poder da respiração. E ainda no livro Em Busca de Sentido, ó, vocês não acharem que eu estou inventando. Meditação na vala. Meditação na vala. Ele diz, aquele que vive no campo de concentração e está disposto a voltar-se para seu interior, tem o recurso para escapar do vazio, da desolação e da pobreza espiritual de sua existência atual. A meditação. A meditação. Eu vou ter que buscar, eu quero ir buscar pessoalmente. Ô Mari, a gente não está invalidando a dor de ninguém, né? Quando a gente fala sobre a perda material, que isso não vai trazer dor, é evidente que traz dor. O que a gente está querendo só trazer aqui é que, se você está vivo, você vai criar novas memórias, novas lembranças. As fotos se perderam, você vai fazer outros, você vai viver outros momentos. É só, como a Mari falou muito bem aqui no início, eu já passo a palavra para você encerrar, Mari, depois do Fabiano, tirar o óculos da dor e trazer o óculos, como você disse? Você pode repetir? Do aprendizado. É isso. E bem feliz com a sua fala. Como você gostaria de encerrar esse nosso encontro, Mari? Eu gostaria de encerrar deixando uma palavra grande, linda, brilhosa, iluminada, que essa palavra ela não pode sair de dentro de nós sobre nenhum momento da nossa vida, porque se nós perdermos essa palavra, nós vamos perder a vida. A vida não existe, uma vida de sentido sem essa palavra ela não existe, que é a palavra esperança. Esperança. Que todos os dias que nós vamos sair da nossa cama, a gente sai com o coração cheio de esperança, de força por estarmos vivos, valorizar isso. E a partir desse momento, o mundo está de braços abertos para ajudar, acolher, e todo mundo vai superar. E nós vamos ter mais essa, a nossa geração vai ter mais essa na conta para contar. E a gente não perde a esperança nunca. Muito obrigada, Isa. Prazer falar contigo, Fabiano. Cíntia, sempre também maravilhosa igualmente. É uma honra para mim aprender com vocês. Obrigada, Mari. Fabiano. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade que você me deu, né, de participar, contribuir de alguma maneira. Te digo que acalmou o meu coração, me dá energia, me dá fôlego e vitalidade para fazer mais e melhor naquilo que tiver ao meu alcance, para inspirar as pessoas, para participar desse coletivo. Cumprimentar e agradecer a Cíntia também pelas reflexões, aprendi demais contigo, e dar um abraço virtual muito carinhoso na Mari, em todo o povo gaúcho, que é gana no sangue. A gente vai sair dessa, vocês vão superar de todas as maneiras, e nós estaremos juntos para contribuir, para acolher, para abraçar, sempre que possível, sempre que necessário.
O brasileiro não desiste nunca, é gana, é força, é fé, é espiritualidade, é amor, é compreensão e é solidariedade. Então, de coração, meu sincero agradecimento a você, Isa, todo mundo que nos assistiu e a Mari e a Cinti também. Obrigada. Obrigada, Recebi. Fabiano, por todas as suas informações. Sinto um abraço demorado, Mari. Cíntia, minha querida amiga, muito obrigada por toda a sua partilha. Você vê que na semana passada a Kelly Matos entrou, lá de Porto Alegre, aflitíssima, e ela finalizou da mesma maneira que o Fabiano está dizendo agora. Porque ontem, quando eu falei com o Fabiano, eu via na fisionomia dele, achando, Jaguela, o que que eu faço? Como é que a gente pode falar? O que que a gente pode fazer? Ó, amanhã, então, nós já vamos falar. E agora o Fabiano trouxe a mesma percepção. Que coisa Moral da boa. história, quando a gente se reúne, quando a gente repete aquilo que a gente esquece no meio da dor, a gente pode resgatar, sim, o entusiasmo e a esperança. Amém. Que lindo. Gente, eu vou gravar o exercício que a gente não fez aqui, tá bom? E coloco ele no canal, compartilho com vocês. Opa. Porque eu fiz um especial para vocês do Rio Grande do Sul. Então eu vou gravar e até o final da semana eu envio para vocês. Ai, me avisa porque eu quero divulgar aqui também no meu Instagram, enfim, super me avisa, por favor, vamos compartilhar o bem, é o que a gente tem mais que fazer agora é jogar luz, né? Exatamente. É Divulgaremos. Fiquem bem, boa noite para todos, saúde para todos, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Amém.